Hoje já estamos de volta com seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, sempre dizendo e agradecendo os anjos da esperança que nos apoiam a pregarmos o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Seja você também um anjo da esperança. Que Deus possa abençoar muito a sua vida ao compartilhar o programa com outras pessoas também. Bom, nós estamos indo hoje para o capítulo 17, segundo Samuel 17, e vimos ontem um tal de um fala, outro fala, Ziba, que cuidava de Mefibosete, dos negócios, da família e tal, vem com uma mentira, expondo Mefibosete, dizendo para Davi que ele queria ser o rei, que foi o do reino que foi usurpado por Davi e tal. Então Davi tira todas as propriedades e passa para Ziba, sem falar com Mefibosete. É um grave erro a gente ouvir só um lado. Eu falei disso daí ontem, se você saber mais, dá uma olhadinha ali. Davi agora passa por alguém, pelo caminho, que pragueja sobre ele, que fala mal dele, que o amaldiçoa, que joga pedras. Você usurpou o trono de Saul, você é um mentiroso. E Davi passa quietinho. Ele já tinha problemas demais, né? Para resolver mais esse. Não, deixa que eu vou matar esse camarada. Não, não vai matar ninguém, vamos passar. Deixa ele falar. Pode ser até que Deus esteja pedindo para ele falar essas coisas para mim, né? Mas deixa ele falar. Não vamos nos meter nisso, né? Parece que Satanás sempre vai afundar quem já está se afundar mais. Sempre vai pisar, vai chutar, né? Cachorro morto, como nós dissemos ontem. Bom, aí Uzai aparece, coloca os seus préstimos para Absalão, que tinha Aitofel, que era um péssimo conselheiro, e a última parte de ontem, esse Aitofel aconselhou Absalão a pegar as mulheres, as concubinas do seu pai, do rei, e na praça pública armar uma tenda e ter relações com elas ali. Isso era um tremendo desrespeito. Ele estava dizendo assim: não tem mais rei, agora sou eu. Davi já era, já passou, não está mais aí. Agora vem então o capítulo 17, nesta continuidade, Aitofel vai dar outro conselho para Absalão. Muito cuidado com conselhos, né? Há pessoas que nos dão conselhos para que elas se saiam bem lá na frente. É uma coisa horrível, né, do ser humano isso. Eu vou aconselhar você, mas eu vou ganhar alguma coisa com isso. Não é a mesma coisa você perguntar para um vendedor de carros, né? Qual é a melhor marca que tem, ele vai dizer que é a marca que ele vende, né? O melhor carro é aquele que está vendendo. Não estou dizendo que todos são ruins, não, você tem que pensar bem, né? Vai pedir uma opinião para alguém imparcial, né? Alguém que possa lhe ajudar. Às vezes, tendo um problema no casamento, a gente vai lá se aconselhar com o pai ou com o sogro, é muito complicado, né? Ou o sogro ou a sogra vão dar atenção mais para o outro, né? Não para o filho, mas para o genro ou para a nora. Ou o contrário, para a filha ou para o filho. Então, assim, conselhos imparciais são sempre muito bem-vindos. De pessoas que conhecem, pessoas que podem ajudar, que têm uma vida que condiz com aquilo que está sendo perguntado. Então, aí vai Aitofel com outro conselho. Verso 1 diz assim: deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Ele está cansado, vamos aproveitar esse momento. E de fato, se ele tivesse feito isso, talvez teria pego Davi. Mas Davi também não era um tolo em matéria de guerra, não é? Mas ele deu um conselho assim, interessante. Era um conselho bom. Vai lá, eu vou lá com 12.000 homens, mas ele insistia numa coisa, né? Eu vou assaltá-lo, enquanto está cansado e frouxo de mãos, verso 2, espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele e então matarei o rei. Isso é vingança, coração mau, ruim. Deixa que eu resolva esse assunto do rei. Farei voltar a ti todo o povo. Verso 4, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar, assim todo o povo estará em paz. Matou Davi, está tudo certo. Aí acaba
desculpe, com toda essa situação, e você nunca mais terá que se preocupar. Temos que matar Davi. E ele foi um conselheiro de Davi, hein? Olha só que belo indivíduo. O verso 4 é pior ainda. O parecer agradou a Absalão. Que coisa insana, não? E a todos os anciãos de Israel. Sempre Israel aqui que é mencionado são as 10 tribos. Versus Judá e Simeão, que estão lá no sul, onde estava a capital do reino grande de Israel. Então, esse conselho agradou, vamos matá-lo. Ele usurpou o trono de Saul mesmo, então vamos colocar você. Estamos apoiando essa ideia. Mas Absalão pensou assim, mas peraí, Uzai está aqui, eu vou pedir um conselho para ele. Uzai está por aqui, vamos conversar com ele, vamos ver o que ele diz sobre o assunto. O conselho de Aitofel desta vez não é bom. Bom, ele gostou, Absalão gostou, mas ele disse, vou consultar Uzai, e Uzai já começa a dizer, esse conselho desta vez, olha a maneira boa dele repreender o Absalão. Desta vez o conselho dele não é bom, senão já ia criar uma rivalidade, né? Ele soube se portar diante do rei. E ele disse uma coisa bem absurda. Ele disse assim, olha, você conhece seu pai, seus homens, sabe que eles são valentes, que estão enfurecidos como uma ursa no campo, verso 8. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Você vai lá com 12 mil homens, espantar o povo todo, vai ficar o rei e vai matá-lo? Isso não vai acontecer, porque ele é esperto na guerra e não vai fazer isso. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar, verso 9. E será que caindo o primeiro ataque, alguns dos teus, o que ele vai fazer? Ele vai derrotar esses homens que você mandar para lá. E vai vir a seguinte notícia, Absalão perdeu. Então, uma coisa boa, né? Reconhecer os mais velhos. Não, ele tem uma cabeça boa, ele não vai fazer nada errado. Ele, inclusive, deve estar numa espreita e aguardando você, porque ele acha que você vai invadir mesmo. Enquanto isso, Uzai estava ganhando tempo para que Davi se preparasse, não é? Para um possível ataque. Bom, eu aconselho, verso 12, aconselho que a toda pressa você reúna aí todo Israel que puder, leve uma multidão e vamos buscá-lo. Nós vamos achá-lo. Com todo esse grupo grande, nós vamos achá-lo. Bom, e o que disse Absalão, verso 14, melhor é o conselho de Uzai do que o de Aitofel. Isso deixou Aitofel bem preocupado. Aqui na frente, o final da vida de Aitofel vem por causa deste conselho não aceito por Absalão. Ele foi para sua casa, arrumou todos os seus negócios e se suicidou. E se enforcou, diz aqui o verso 23, que ele sabia que não ia mais ser ouvido. Foi muito incisivo. Ele sabia também que se Davi voltasse e descobrisse que ele deu o conselho para Absalão tomar as suas mulheres, ele teria graves consequências. Ele se suicidou. E, infelizmente, né? E hoje o suicídio é uma coisa bem que está aumentando a cada dia. Nós temos pessoas que se suicidam, não encontram saída. Eu quero dizer para você, se já pensou nisso, existe sempre uma saída. Existe sempre uma porta para você. E uma porta sem chave. Muitas vezes a gente olha para uma porta e acha que ela está trancada. Ela não está trancada, há uma saída, há sempre uma saída. Espere, respire fundo, busque ajuda, compartilhe com alguém esse desejo que você teve. Isso é muito sério, porque você vai pensando uma vez, vai pensando outra, vai pensando outra, vai pensando outra e de repente você vai às vias de fato. E ninguém merece passar por isso. Todos nós podemos ter uma chance. E não importa o que você tenha feito, todos nós merecemos uma chance para continuarmos vivendo. Com as consequências, é claro, mas vamos continuar vivendo, porque a vida vale muito mais do que essas coisas. Bom, eles fizeram então, Absalão, vamos fazer isso então, vamos chegar lá com tudo.
E vamos, agora veja bem, Davi estava com Joabe, com Abisai também estava com ele, tem mais aqui. Estava com Itaí, eram 3 tremendos, como diz o gaúcho, baitas comandantes. Eram homens de muita experiência. Absalão estava começando agora. Ouvir conselhos dos mais novos, diante da experiência dos mais velhos, a própria estratégia de guerra. Uzai usou uma estratégia meio esdrúxula aqui. O conselho forte foi esse: não, Davi está espreitando, vocês vão chegar lá, vão morrer. Então espera, vamos ajuntar o povo, vamos chegar lá. E ele ganhando tempo. Uma coisa interessante aqui, a garganta já vai indo embora, né? Mas uma coisa interessante nesse cenário todo, que a rede de espionagens de Davi, lembra da rede de espionagem? Um deles era o próprio Uzai. E ele tinha também os filhos de Zadok, Ahimaaz e Jonatas, que estavam por lá, para anotar tudo aquilo que pudessem e enviavam para que alguém fosse até Davi e contasse. E os dois receberam notícia de Uzai. Uzai disse assim: olha, Aitofel falou isso, Absalão me procurou, eu falei isso, que nós já mencionamos aqui, então é bom Davi saber. Ele disse isso para uma mulher que deveria então entrar em contato com Davi, e um moço, diz aqui, o verso 18, um moço viu e avisou Absalão, e Absalão foi na casa dessa mulher, e ela escondeu os dois, os agentes secretos, hein? Parece um filme de agente secreto mesmo, foram escondidos no poço. Ela colocou um lençol por cima, lá um cobertor por cima, soltou um pouco de grãos ali, em cima, como se fosse alguma coisa antiga, e os homens de Absalão vieram procurar. Onde estão os dois que estavam aqui? Ela disse assim: já passaram o Jordão nessa altura, já estão longe daqui, estão bem longe. Tem. E não estavam lá escondidos. Quando eles saíram atrás e levaram a notícia para Davi. E mal se retiraram, diz aqui, verso 21, saíram logo os dois do poço e foram dar aviso a Davi. Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vós, né, para eles saírem. E Uzai também aconselhou. Ele preferiu o conselho de Uzai, Absalão preferiu, mas sabe lá, né? Então é melhor vocês se precaverem, saiam daqui. Aí então que Aitofel, percebendo todas essas coisas, vai e tira a sua própria vida. Davi chega a Maanaim, ele foi ajudado pelas pessoas de lá, não é? O exército foi constituído aqui de Amasa. Esse é um verso que está meio solto aqui, que a princípio a gente entende que era Absalão que está escolhendo esse Amasa, né? Mas de qualquer forma, Josué é mencionado, aliás, Joabe é mencionado logo no começo do capítulo 18. Bom, o exército de Davi tem vitória sobre Absalão nesse momento. Absalão fica meio perdido e o capítulo 18 vai contar justamente a estratégia do lado de Davi. Joabe, Abisai e Itaí, comandantes pesados, né, que sabiam bem a respeito de guerra, criam uma situação, a gente vai ver amanhã. Mas a batalha que diz Davi, tendo chegado a Manaís, teve lá apoio de uma porção de gente, e ele começa a contar a vitória, que é um pedaço do 17 e o 18, é a vitória sobre Absalão. As pessoas ajudaram Davi quando ele chegou em Manaim, né? Deram camas, bacias, vasilhas, comida, coalhada, mel, eles foram ajudados. Davi recebeu os cuidados dos amigos, dos verdadeiros amigos. E nessa cidade ele encontrou esses amigos para apoiá-lo. Sabiam das besteiras que Absalão ia fazer. Já estava pronto para a guerra. Ouvindo os conselhos dos mais novos que não tinham experiência nenhuma para a guerra. Vamos sair com um monte de gente lá e vamos tomar Davi. Esse foi o conselho que Uzai deu e ele gostou. Muita gente? Ok, então vamos lá sair com muita gente, sem muita estratégia. Para toda guerra a gente precisa ter uma estratégia. Nós estamos numa guerra contra o mal, você sabe disso. Não é? Aliás, o mal está contra nós. A guerra é do mal contra o bem, a guerra não é do bem contra o mal. O bem do bem é bem. É o mal que está querendo destruir o bem.
Então nós temos inimigos. Os inimigos que são a força do mal, que são os diabos aí, os demônios e tudo mais, que usam até pessoas para isso. A gente tem que ter uma estratégia. Qual é a sua estratégia para a guerra espiritual? Bom, ela deve começar com a Bíblia e a oração e com o testemunho cristão, ser Jesus para as pessoas. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não testemunha, você está super enfraquecido nessa batalha. Vamos orar? Pai bondoso, pedimos a Tua bênção para entendermos agora essa estratégia de comandantes mais velhos, experimentados, diante de um jovem que apenas queria tomar o lugar do pai como rei e achava que todas as coisas poderiam dar certo, porque ele já tinha conseguido isso. Mas assim como Davi teve suas estratégias, nós precisamos ter uma estratégia bastante clara para que o mal não tenha ou não venha desgraçar a nossa vida. Nós podemos usar a Bíblia, a oração e o testemunho para fortalecer a nossa fé em Ti e para fortalecer a nossa vida espiritual. E precisamos destas bênçãos, que o Senhor possa dá-las a todos nós, em nome de Jesus. Amém.